Ainda me odiava por anos e usou branco no meu casamento enquanto criticava tudo o que eu fazia. Quando visitei minha mãe doente, ela chamou o serviço de proteção à criança para levar minha filha e descobri que ela queria a custódia da minha menina. Estou com meu marido Harry há quase 3 anos agora. Amo sua família, sua mãe é doce e carinhosa, e seu pai sempre gostou de conversar comigo e me integrou facilmente na família. Quando meu marido e eu começamos a namorar, terminamos por alguns meses devido a um mal-entendido, mas quando voltamos, seu pai foi o mais animado ao saber que tínhamos resolvido as coisas. Há apenas uma pessoa na família do meu parceiro que realmente não se aqueceu comigo, e essa é minha cunhada Sarah, a irmã mais velha de Harry. Desde que comecei a namorar meu namorado, as coisas com Sarah sempre foram um pouco estranhas. Ouvi histórias de outras garotas que namoram rapazes com irmãs, geralmente há algum tipo de dinâmica de poder em jogo, mas nunca experimentei isso até começar a namorar meu marido. Quando Sarah foi fria comigo, não deixei que isso me incomodasse muito, especialmente porque senti que me encaixava perfeitamente com o resto da sua família. Harry finalmente me contou porque sua irmã era tão possessiva com ele. Veja, enquanto eles cresciam, a saúde da mãe deles não estava muito bem, e ela estava constantemente entrando e saindo do hospital. Então o pai deles estava realmente distraído cuidando da mãe. Sua irmã, que era mais velha que ele, sentia que era responsável por ele. Ela se certificava de que ele completasse suas tarefas e até cozinhava para ele. Ela constantemente lhe dizia que ela era sua segunda mãe e agia como tal. Ela não permitia que ele saísse com nenhuma garota e ele tinha que pedir permissão a ela antes de sair para um encontro. Constantemente o chamava e o vigiava para se certificar de que ele estava bem. Sarah também interferia nos relacionamentos dele e brigava com suas ex-namoradas, o que significava que muitas garotas terminavam com meu marido porque não podiam lidar com a intromissão de sua irmã. À medida que cresciam e a saúde da mãe melhorava, Harry se tornava cada vez mais independente e parava de pedir permissão à sua irmã. Ela constantemente lhe dizia para sair com ela, mas ele se recusava e saía para festas com seus amigos. Sarah não gostava disso e chegou ao ponto de instalar um aplicativo de rastreamento em seu telefone para descobrir onde ele estava. Em uma ocasião, ela apareceu em uma festa que Harry tinha ido com seus amigos. Ela gritou com ele por não convidá-la também e basicamente o envergonhou na frente de todos. Isso levou a uma grande briga, e foi assim que Harry descobriu o aplicativo de rastreamento que ela tinha instalado em seu telefone. Ele contou tudo aos pais e Sarah foi repreendida por isso. Quando Harry me contou tudo isso pela primeira vez, pensei em terminar com ele e fugir de toda essa loucura. Quero dizer, isso não era normal. No entanto, eu o amava e não podia julgá-lo com base nas ações de sua irmã. Quero dizer, ele também era uma vítima em tudo isso. Então, decidi ficar, mas tenho sido muito cuidadosa ao redor dela desde aquele dia. Na família do meu marido, sempre houve uma forte tradição de se reunir para jantares familiares a cada 2 semanas e para cada feriado sem falta. Revezamo-nos organizando esses jantares, rodando entre as casas dos diferentes membros da família. É durante esses encontros que Sarah e eu interagimos mais, porque fora isso, ela nunca se preocupa em me ligar. Não me importo por isso quando nos encontramos, tento ser o mais educada possível. No entanto, ela tende a fazer comentários ou provocações que podem parecer inofensivos à primeira vista, mas na verdade não são. Por exemplo, depois de terminarmos de comer, geralmente ofereço lavar os pratos enquanto meu namorado e seu pai limpam a mesa. Sarah às vezes me ajuda a lavar os pratos se estiver com vontade. Uma noite, enquanto estava na pia enfrentando a montanha de pratos, Sarah se aproximou e comentou: "Sim, depois de quanto você comeu durante o jantar, você deveria lavar todos esses pratos para perder algumas calorias extras." Agora, não me importo de lavar os pratos sozinha, mas fiquei muito magoada com o comentário. Parecia que ela estava me envergonhando pelo meu peso, quando nem sequer estava gorda para começar. Seu comentário tocou um nervo e respondi que talvez ela devesse me ajudar a lavar os pratos também porque claramente tinha ganhado algum peso durante as férias. Ao ouvir isso, Sarah imediatamente começou a gritar comigo por dizer algo tão insensível. Quando minha sogra, meu sogro e Harry se apressaram para ver o que estava acontecendo, ela lhes disse o quão descarada eu era por chamá-la de gorda. Nunca a chamei de gorda para começar, então neguei suas acusações. No final, ela saiu furiosa quando ninguém a apoiou. Mais tarde, ela me enviou uma mensagem exigindo que eu me desculpasse com ela por tudo, mas me recusei, dizendo que não achava que tinha dito algo pelo qual valesse a pena se desculpar. Desde então, Sarah me odiou ainda mais. Tem sido cada vez mais rude comigo quando não há pessoas por perto. Quando Sarah estava se casando com seu então namorado Neil, informou a todos durante um evento familiar sobre como queria que todos mantivessem suas datas de Natal livres porque se casaria em algum momento ao redor dessa data. Ignorei porque já tinha decidido não comparecer ao seu casamento, a menos que estivesse livre naquele dia.
Mais tarde, após o jantar, estávamos todos sentados discutindo coisas triviais quando Sarah me perguntou em voz alta se eu ainda planejava visitar minha família naquele ano. Geralmente, todo ano minha família e eu fazemos um esforço para viajar juntos, já que todos moramos tão longe e nunca nos vemos. Não sei por que Sarah sequer me perguntou isso, porque quase nunca interage comigo. No entanto, respondi calmamente que sim, eu visitaria minha família no final do ano. Sarah então perguntou se eu planejava pular o casamento dela. Assegurei-lhe que comparecer ao seu casamento não era um problema para mim, mas precisava saber a data com antecedência para coordenar com os planos da minha família, já que só os via uma vez por ano. No entanto, Sarah não estava satisfeita. Ela levantou a voz acusando-me de ser egoísta e afirmando que era por isso que nunca tinha gostado de mim, já que sempre faço o que quero sem pensar nos outros. Tentei explicar que simplesmente precisava saber a data antes de me comprometer, mas Sarah persistiu, acusando-me de ser ingrata por tudo que sua família tinha feito por mim. Sua voz ficou mais alta e pude sentir o desconforto daqueles ao nosso redor. Tentando acalmar a situação, minha sogra interveio, lembrando a Sarah que eu não tinha recusado seu convite e que não era justo esperar que eu cancelasse planos de longa data com minha família, especialmente quando todos se viam mensalmente ao longo do ano. Sarah ainda estava brava, mas deixou passar. Mais tarde, Harry me disse que o que fiz estava muito errado e que eu deveria cancelar meus planos com minha família por completo para o casamento de Sarah. Apontei que nunca lhe pedi para me acompanhar a nenhum evento familiar, então ele não tinha direito de me obrigar a comparecer ao casamento de sua irmã, quando ela claramente me odeia tanto. Ele argumentou que foi minha ação que a fez me odiar e que eu deveria resolver esse problema com sua irmã, caso contrário, isso afetaria nosso relacionamento. No final, sentindo-me pressionada e querendo evitar mais conflitos, enviei uma mensagem de texto a Sarah pedindo desculpas por qualquer mal-entendido e cancelei meus planos com minha família. Foi uma decisão difícil, mas esperava que aliviasse as tensões dentro da família do meu parceiro. No entanto, para minha surpresa, o casamento de Sarah nunca aconteceu naquele Natal, apesar de todo o drama e agitação causados pelo seu desacordo. Seus planos de casamento pareciam ter fracassado devido a problemas financeiros. Ela teve um casamento civil no ano seguinte e uma pequena recepção no seu quintal. Estava tão brava com ela porque criou todo esse drama e cancelei todos os meus planos por nada. Portanto, nunca compareci à sua recepção. Harry insistiu para que eu fosse, mas me mantive firme, já que tinha tido o suficiente do drama de sua irmã. Também parei de ir às múltiplas reuniões familiares todo mês, só comparecia aos feriados especiais, caso contrário, pedia a Harry para ir sozinho. Ele costumava ir, mas depois voltava e reclamava de como estava entediado sem mim. Com o tempo, ele também parou de comparecer a múltiplos eventos familiares. Não acho que foi necessariamente por minha causa, mas antes, ele estava disponível para sua família a qualquer momento. No entanto, depois de nos mudarmos, suas prioridades mudaram, como aconteceria com qualquer um. Sua irmã o chamava e perguntava por que não comparecia a este jantar ou aquele evento e ele dizia que estava cansado ou que tinha muito trabalho. No entanto, comecei a ouvir de alguns primos do meu marido que Sarah estava dizendo a todos como eu era a culpada de tudo isso. Segundo ela, eu estava impedindo Harry de se reunir com sua família, quando nem sequer era verdade. Pedi a Harry que esclarecesse a situação com sua irmã, já que não queria ser usada como bode expiatório. Ele concordou e durante o próximo evento familiar, encarregou-se de confrontar Sarah. Não fui testemunha de sua conversa, mas pelo que soube mais tarde, estourou uma discussão acalorada. Sarah me acusou de ser abusiva com Harry, alegando que tinha observado um padrão de comportamento narcisista em mim ao longo dos anos. Alegou que eu estava isolando deliberadamente Harry de sua família, pintando-me como manipuladora e controladora. Quando Harry me defendeu dizendo-lhe como eu sempre o incentivava a participar de eventos familiares, Sarah desconsiderou, dizendo que eu era apenas manipuladora e que ele não podia ver isso. Lançou insultos a mim, questionando meu caráter e sugerindo que Harry merecia algo melhor. Apesar das tentativas de Harry de raciocinar com ela e defender nosso relacionamento, Sarah ficou ainda mais furiosa. O repreendeu, acusando-o de estar cego pelo amor e incapaz de ver como eu supostamente o estava usando por seu dinheiro e aparência. A confrontação deixou Harry realmente abalado e ele voltou para casa para me dizer que tinha terminado com sua irmã por completo. Durante meses ele a bloqueou e não deixou que sua mãe e seu pai o culpassem para falar com ela. No entanto, as coisas mudaram quando soubemos por alguns parentes que Sarah estava grávida. Sua mãe e seu pai fizeram uma intervenção para Harry e imploraram que ele consertasse as coisas com sua irmã antes que ela desse à luz. Harry não teve escolha a não ser concordar e teve alguns almoços com sua irmã depois disso, onde conversaram as coisas. Tudo estava bem entre eles, no entanto, ela nunca se desculpou comigo por como tinha falado de mim. Quando apontei isso, ele me disse para simplesmente deixar as coisas passarem, já que ela ia ser mãe em breve e, com sorte, amadureceria.
Gostaria que isso fosse verdade. Depois que minha cunhada Sarah deu à luz seu filho Van, sua necessidade de atenção parecia escalar. Começou a ligar frequentemente para Harry para cuidar do bebê. Dizia-lhe que ela e seu marido precisavam trabalhar para sustentar o bebê. Então o mínimo que ele podia fazer como irmão era cuidar de seu sobrinho. No entanto, Harry, sentindo-se apreensivo por cuidar de um bebê sozinho, frequentemente consultava comigo primeiro. Às vezes eu concordava e ambos cuidávamos do sobrinho juntos, mas a demanda de Sarah para que cuidássemos do filho continuava crescendo. À medida que o tempo passava, a dependência de Sarah em nós para cuidar de Van se tornava cada vez mais frequente e exigente, seja para fazer recados, comparecer a compromissos ou simplesmente fazer uma pausa, ela sempre recorria a Harry para cuidar do bebê. Chegou a um ponto em que parecia que ela esperava que ele cumprisse o papel de pai de Van. No entanto, Harry não era o único a cuidar de seu filho, eu também fazia isso, e não queria renunciar ao meu tempo livre para cuidar de um bebê, era exaustivo. Portanto, depois de um tempo, comecei a me recusar a cuidar do bebê. Cada vez que me recusava, Harry também se recusava a cuidar de Van, para a frustração de Sarah. É importante notar aqui que nunca disse a Harry que ele não tinha permissão para cuidar de seu sobrinho, e de fato, repetidamente o instava a assumir a responsabilidade sem depender de mim o tempo todo. No entanto, Harry tentava justificar-se citando sua falta de experiência com bebês como razão para sua hesitação em cuidar de seu sobrinho sozinho. Tenho certeza de que Sarah me culpava por isso também, porque recorria a táticas de manipulação. Tentava fazer Harry sentir-se culpado dizendo coisas como meu filho realmente quer isso, ou significaria muito para tal e tal se você fizesse isso. Também começava a lançar datas aleatórias e perguntar se tínhamos planos, sem fornecer nenhum contexto, tentando nos prender para concordar em fazer coisas com ela. Se Harry lhe dizia que estávamos livres, ela então dizia que tinha planos com seus amigos e deixaria o menino em nossa casa, o que significava que seríamos obrigados a cuidar do bebê. Quando Harry e eu estávamos planejando nosso casamento, Sarah nunca me ligou para me parabenizar pelo casamento. No entanto, durante um jantar familiar em que eu também estava presente, exigiu que Harry e eu pagássemos por uma babá para cuidar de seu filho durante o evento, porque queria poder beber e se divertir sem ter que se preocupar com seu filho. Harry recusou, dizendo-lhe que não era nossa responsabilidade cobrir o custo do cuidado infantil de seu filho e que, se não quisesse levá-lo, poderia fazer arranjos com a família de seu marido para cuidar de Van. Sarah afirmou que não confiava o suficiente na família de seu marido para deixar seu filho com eles. Quando seu marido Neil ouviu isso, tiveram uma discussão, com Neil lhe dizendo quão absurda estava sendo e que seus pais estariam mais do que dispostos a cuidar de Van naquela noite. Durante uma conversa com minha sogra sobre meu vestido de noiva, animada, mostrei-lhe algumas fotos. O vestido era realmente bonito e, honestamente, era o vestido dos meus sonhos. No entanto, Sarah interveio com um comentário sobre como tudo isso era um desperdício de dinheiro e se gabou de como tinha sido esperta em se casar no tribunal. Minha sogra gentilmente lhe lembrou que ela não tinha outra escolha devido às suas restrições financeiras, por isso optou por um casamento no tribunal. Sarah ficou na defensiva, insistindo que poderia ter escolhido um local diferente, mas decidiu não fazê-lo, já que queria ser uma boa esposa e não desperdiçar o dinheiro de seu marido. Então ela se virou para mim, insinuando que nem todas as mulheres podiam fazer sacrifícios como ela. Informei tranquilamente que tanto Harry quanto eu estávamos contribuindo igualmente para as despesas do casamento, por isso, na verdade, estava sendo uma esposa ainda melhor ao não depender unicamente do meu marido para tudo. Isso pareceu enfurecê-la e passou o resto da noite emburrada com uma expressão infantil no rosto. Quando fui à minha despedida de solteira com minhas amigas em Las Vegas, todas nos divertimos muito e postamos muitas fotos. No entanto, mais tarde Sarah disse ao meu marido que eu devia ter me envolvido com alguém lá, porque, segundo ela, nenhuma mulher respeitável se embebedaria e festejaria tanto antes do casamento. Embora seu próprio irmão também tivesse festejado e se embebedado em sua despedida de solteiro com seus amigos. Durante nosso jantar de ensaio, Sarah fez questão de dizer a todos o quão interessante era que eu tivesse escolhido festejar tão selvagemente antes de me casar. Disse-me que poderia ter tido uma despedida de solteira mais moderada aqui em vez de ir a Las Vegas. Simplesmente ri das insinuações de Sarah e expliquei calmamente que gostava de ir a Las Vegas, e como era meu próprio dinheiro financiando a viagem, não via problema em me divertir um pouco antes do casamento. Na manhã do nosso casamento, enquanto me arrumava, minha sogra se aproximou com uma expressão preocupada. Informou-me que Sarah acabará de lhe enviar uma foto de seu vestido, que acabou sendo off-white e quase poderia passar como um vestido de noiva. Ao ver a foto, senti a raiva crescer dentro de mim. Minha sogra explicou que não tinha conhecimento prévio da escolha de vestuário de Sarah e até me mostrou mensagens dizendo que lhe tinha pedido para não usar, mas Sarah respondeu que já estava a caminho, então não podia trocar de roupa.
Não sei o que poderia levar alguém a usar um vestido off-white no casamento de outra pessoa, e sabia que ela estava fazendo isso intencionalmente. Cheia de frustração, liguei para Harry e pedi-lhe que tratasse da situação, pois não queria enfrentar sua irmã no nosso dia de casamento. Harry interveio e, com a ajuda de seu pai, resolveram o problema rapidamente. O pai de Harry teve que sair correndo e comprar um novo vestido para Sarah, insistindo que ela se trocasse antes de ser permitida entrar no local do nosso casamento. Fiquei aliviada que trataram da situação imediatamente, no entanto, nunca a perdoei por isso. Durante a recepção, Sarah se aproximou de mim e me acusou de ser uma noiva controladora, dizendo-me que estava com ciúmes por fazê-la trocar de vestido. Disse-lhe que estava farta de suas manipulações e jogos mentais e que já tinha tido o suficiente de seu comportamento infantil. Disse-lhe que não tinha interesse em entreter mais seu comportamento imaturo. Harry também interveio, defendendo-me e repreendendo sua irmã por sua insensibilidade no nosso dia de casamento. Apontou como seria embaraçoso se ela realmente tivesse chegado ao casamento com aquele vestido off-white. Sarah não esperava que Harry falasse assim com ela, então começou a chorar lágrimas de crocodilo e finalmente saiu da recepção. Antes de partir, seu marido Neil se aproximou de mim e me ofereceu um pedido de desculpa sincero por tudo. Disse-me que ele também tinha pedido a Sarah para não usar o vestido, mas ela insistiu em usá-lo. Isso só confirmou minha suspeita de que ela queria estragar meu grande dia. Desde aquele dia, o relacionamento entre Sarah e eu permaneceu tenso. Não foi até que minha filha Mary nasceu que começamos a ver um vislumbre de esperança para a reconciliação. A chegada de um novo membro da família parecia suavizar a atitude de Sarah, e ela me pediu desculpas quando veio me visitar no hospital. Mostrou um interesse genuíno e cuidado por Mary. Harry e sua família estavam muito felizes que ela tinha dado o primeiro passo para reparar nosso relacionamento. Pensei que Sarah tinha amadurecido e crescido, já que eu também estava cansada de brigar com ela. Com o tempo, incentivei minha filha a passar tempo com o filho de Sarah, já que são primos e quero que sejam próximos. Sarah e eu às vezes até saíamos para que nossos filhos pudessem brincar juntos. Falávamos sobre nossas vidas e nossos maridos. É assim que também soube que Sarah estava tentando ter outro filho há bastante tempo. Ela me disse em particular que sempre quis uma filha para poder comprar vestidos bonitos para ela e levá-la às compras. Embora entenda o desejo de ter um gênero específico, sempre lhe dizia que não podia controlar o gênero do bebê, por isso não deveria se estressar muito. Em várias ocasiões, notei que Sarah sempre abraçava e beijava minha filha durante os eventos familiares. Minha filha não é tão carinhosa como outras, por isso fica muito desconfortável e começa a chorar. No entanto, nunca pensei muito nisso até agora. Recentemente minha mãe adoeceu e foi hospitalizada, deixando meu pai para cuidar dela sozinho. Harry, minha sogra, meu sogro e eu fizemos planos para voar e visitá-la. Enquanto eles ficariam apenas 4 dias, eu ficaria 2 semanas para apoiar meu pai e estar com minha mãe durante sua recuperação. Harry cuidaria de nossa filha durante nossa ausência. Queria levar minha filha conosco, mas como ficaríamos no hospital o dia todo, não queria expô-la aos germes. Também sabia que ela se entediaria facilmente, por isso Harry ofereceu pedir ajuda à sua irmã para os 4 dias que estaria comigo. Surpreendentemente, ela aceitou com entusiasmo cuidar de nossa filha. Antes de irmos, dei-lhe uma lista de coisas às quais minha filha era alérgica e ela me assegurou que tudo ficaria bem. Quando pousamos em nosso destino e esperávamos para pegar nossa bagagem, recebi uma ligação de um número desconhecido. Supondo que fosse o hospital, atendi, mas era o serviço de proteção à criança na linha. Meu coração batia forte no peito enquanto o serviço de proteção à criança exigia saber nosso paradeiro e por que tínhamos deixado nossa filha aos cuidados de outra pessoa. Expliquei que estávamos visitando minha mãe com meu marido e tínhamos arranjado para nossa filha ficar com sua irmã. Para minha surpresa e consternação, o serviço de proteção à criança me informou que Sarah havia apresentado uma queixa contra mim por abandonar minha filha e planejava lutar pela custódia no tribunal. Em um estado de pânico, tentei freneticamente explicar que isso não era verdade e que ela era a irmã do meu marido, que tinha concordado em cuidar de nossa filha porque tínhamos vindo visitar minha mãe doente. Até passei o telefone para meu marido na esperança de esclarecer a situação, mas apesar de nossos esforços para argumentar com o serviço de proteção à criança, ficou claro que um de nós precisava voltar imediatamente para abordar as acusações pessoalmente. Meu sogro e minha sogra estavam visivelmente angustiados ao presenciar nosso pânico e tentaram entrar em contato com Sarah, mas ela se recusou a atender suas chamadas. No final, meu marido reservou apressadamente um voo de volta, que teve que pagar 2 vezes, já que os bilhetes eram bastante caros. Seus pais e eu ficamos para visitar minha mãe, já que já estávamos lá e não tínhamos outra opção. A situação nos deixou abalados e estava tão angustiada que não pude descansar até que meu marido me ligasse para informar que havia recuperado Mary e que ela estava perfeitamente segura. Não tinha acontecido nada com ela.
Comecei a chorar porque, por um lado, já estava angustiada porque minha mãe estava hospitalizada e, por outro, minha cunhada tinha tentado tirar minha filha de mim. Meu sogro e minha sogra pressionaram meu marido várias vezes para que explicasse por que Sara havia apresentado uma queixa falsa. Meu marido nos assegurou que abordaria todas as nossas preocupações quando voltássemos para casa. No entanto, acho difícil permanecer com minha mãe por uma semana sob tanta angústia, então decidi voar de volta com meu sogro e minha sogra em 4 dias. Atualmente estou sobrecarregada de raiva e frustração em relação a Sara. Não consigo compreender o que poderia ter levado ela a chamar o serviço de proteção à criança sobre nós. Vou matá-la se algum dia a vir na minha frente novamente. Apesar das garantias do meu marido de que entenderei tudo quando voltar, não consigo deixar de sentir que ele não está levando a situação a sério o suficiente, o que só aumenta minha confusão e frustração. Eu a detestarei para sempre por pensar que o que fez foi imperdoável. Atualização 1. Passaram-se 4 dias desde minha última atualização e queria informar que finalmente estou voltando para casa hoje. Não quero dar detalhes médicos, mas minha mãe está se recuperando lentamente, embora ainda esteja hospitalizada. Assim que confirmar que Mary está bem, considerarei voltar dependendo de como as coisas se desenrolam com minha família. Certificar-me-ei de fornecer outra atualização em breve. Também quero abordar as preocupações sobre a capacidade do meu marido de cuidar de nossa filha. Embora inicialmente tenha sido incumbido de cuidar de seu sobrinho quando era mais jovem devido às demandas de sua irmã, desde então amadureceu e se tornou um pai maravilhoso. Tenho plena confiança em sua capacidade de cuidar de nossa filha. Ele a cuida com atenção e a trata com o maior amor e carinho. Por favor, não culpem meu marido por este desastre de porque minha cunhada chamou o serviço de proteção à criança. Durante os últimos 4 dias, meu sogro e minha sogra tentaram de tudo para entrar em contato com ela e seu marido, mas ninguém atende suas chamadas. Não sei se isso é suspeito ou não, mas só queria informar isso aqui. Atualização 2. Sei que passou uma semana desde que atualizei e todos vocês têm me enviado mensagens e comentado em minha postagem como loucos pedindo uma atualização. Quero que todos se acalmem e parem de imaginar o pior cenário possível. Primeiro de tudo, meu marido e minha filha estão perfeitamente seguros. Não aconteceu nada com minha filha e ela continua tão brincalhona como sempre. Mais tarde, quando nos sentamos todos juntos para conversar, meu marido Harry explicou os eventos que aconteceram. Ele nos revelou que a razão pela qual não conseguimos entrar em contato com Sara foi porque ela estava em um hospital psiquiátrico. Ficamos surpresos e minha sogra parecia preocupada enquanto Harry continuava explicando mais. Aparentemente, Sara tinha se obcecado com ter uma filha, o que eu já sabia, mas o que não sabia era que no dia em que deixamos Mary aos seus cuidados, ela viu isso como uma oportunidade para realizar seu desejo de ter uma filha. Sara planejava nos levar ao tribunal e lutar pela custódia para poder levar nossa filha. Ela contou seus planos a Neil, que inicialmente não acreditou nela e pensou que era uma piada ou algo assim, porque ninguém em sã consciência pensaria algo assim. No entanto, ela apresentou a queixa e então Harry teve que voar de volta para casa para esclarecer a situação com o serviço de proteção à criança. Depois de ouvir sua explicação e verificar todos os seus detalhes, o serviço de proteção à criança advertiu firmemente Sara para não apresentar queixas falsas no futuro. Mais tarde, Harry também a confrontou, já que não podia acreditar que sua própria irmã pudesse ter feito algo assim. Foi então que Sara começou a justificar suas ações, dizendo-lhe como me tinha observado a mim e a minha filha por meses e aparentemente eu não era uma boa mãe, já que não beijava nem abraçava minha filha o suficiente. Disse a Harry que todas as crianças adoram ser abraçadas, mas que sempre que ela abraçava minha filha Mary, começava a chorar ou ficar desconfortável, o que fez Sara acreditar que eu estava abusando de minha filha em privado. Harry ficou furioso ao ouvir isso e disse à sua irmã que seu comportamento não era normal de forma alguma e que estava começando a se obcecar demais com nossa filha. Sara continuou repetindo como merecia ter nossa filha. Então, Harry apontou como eram ridículas suas suposições e como estava errada ao chamar o serviço de proteção à criança sobre sua própria família sem nenhuma prova. Finalmente, depois de horas e horas de conversa, Sara se desmoronou admitindo a Harry que não estava no estado mental correto e que precisava de ajuda. Disse que fantasiava em roubar nossa filha, já que sempre quis uma filha. Até seu marido Neil ficou chocado ao saber da extensão de seus problemas. No final, Harry e Neil tiveram uma conversa sincera e Neil fez uma mala para Sara para que pudesse levá-la ao hospital psiquiátrico para tratamento. Esta é a razão pela qual ela esteve indisponível nos últimos dias. Neil se desculpou com meu sogro e minha sogra por não atender suas chamadas, expressando seu desejo de esclarecer tudo pessoalmente. Desde então, Van tem ficado conosco por enquanto. Sei que Neil trabalha muitas horas e não quero que Van fique sozinho em casa, então o acolhemos em nosso lar para garantir que tenha companhia e apoio durante este momento difícil.
Agora que tudo foi explicado, posso entender por que minha cunhada chamou o serviço de proteção à criança e por que meu marido esperou até agora para explicar tudo. É muito para processar e honestamente estou sem palavras. Atualização 3. Uau, minha postagem se tornou viral. Escutei todos os seus conselhos e falei com meu marido também. Ele concordou em obter uma ordem de restrição contra minha irmã, mesmo que ela esteja recebendo tratamento para sua saúde mental. Honestamente, estou com medo de deixar minha filha ir visitar meus pais na próxima semana. No entanto, meu marido e meus sogros me asseguraram que vão se certificar de que nada aconteça com minha filha. Também me sinto imensamente culpada por não ter passado tempo suficiente com meus pais, especialmente dado o estado de saúde da minha mãe. Espero que desta vez possa passar um tempo de qualidade com meu pai e estar lá para apoiar e cuidar de minha mãe enquanto ela continua seu processo de recuperação. Lições para meu cunhado. Quando ele me disse para me tornar sua companheira de casa, meu marido tomou o lado dele e me disse para sair. Agora estamos divorciados. Meu marido e eu. Tenho 30 anos e fui casada nos últimos 6 anos. Temos 2 filhos maravilhosos, Paxton de 6 anos e Suzy de 4. Sou dona de casa e honestamente adoro cuidar dos nossos filhos o dia todo e vê-los crescer. Meu marido, Rob, trabalha em um emprego exigente, 40 horas por semana. Nos fins de semana, ele relaxa em sua sala de jogos, que chama de Caverna do Homem, ou sai para se encontrar com os amigos. Ser mãe de 2 filhos pequenos pode ser cansativo, pois faço tudo em casa: lavanderia, cozinhar, limpar e levar e buscar os filhos na escola. Então, às vezes, quando me sinto sobrecarregada, peço a Rob se ele pode cuidar das crianças por algumas horas. Mas ele frequentemente dá desculpas dizendo que teve uma semana difícil e precisa de espaço para relaxar. Já sugeri várias vezes contratar uma babá para que eu possa relaxar ou encontrar minha irmã para uma noite de meninas, mas ele se recusa, dizendo que é um desperdício de dinheiro. Para dar um pouco de contexto, Rob e eu namoramos por cerca de 3 anos antes de nos casarmos, então eu sempre soube que ele procurava uma esposa tradicional. Portanto, não me surpreendeu quando ele me pediu para deixar meu emprego depois que fiquei grávida do nosso primeiro filho. Concordei com essa decisão, mas pensei que ele ajudaria em casa de vez em quando, coisa que nunca aconteceu. Agora, chegando ao assunto em questão, Rob tem um irmão mais velho chamado Jack, de 35 anos. Jack foi casado com Sarah por 4 anos e tiveram 3 filhos. Ela o pegou com uma colega de trabalho com quem ele a estava traindo durante um ano inteiro. Para se vingar, Sarah foi e contou tudo ao chefe deles, enviando provas das mensagens de texto e e-mails. Foi um desastre, já que o local de trabalho tinha regras estritas contra relacionamentos entre colegas, e o chefe os demitiu imediatamente. Isso resultou em uma grande briga entre Jack e Sarah, onde Sarah exigiu o divórcio. Jack finalmente teve que aceitar o divórcio quando Sarah ameaçou manter os filhos longe dele. Depois que o divórcio foi finalizado, Jack teve que sair de casa, mas não queria ficar com os pais, então pediu a Rob se poderia se mudar para nossa casa, e Rob concordou sem sequer discutir comigo. Quando descobri, fiquei furiosa, para dizer o mínimo, mas Rob me disse que era temporário, então decidi morder a língua, pois queria manter a calma na família. Já se passaram 4 meses desde que Jack se mudou, e ele ainda está aqui. Eu não teria um problema com isso se ele não fosse também a pessoa mais desorganizada que já conheci, ainda pior que meu marido. É como viver em um constante redemoinho de desordem com ele por perto. O homem simplesmente não consegue manter suas coisas em ordem. Você pensaria que ele tem algum tipo de aversão a limpar depois de si mesmo. Meias sujas e roupas íntimas, sim, encontraram um novo lar no chão. Os pratos que ele usa, bem, tem o hábito de nunca voltar para a máquina de lavar louça, simplesmente ficam onde ele os deixou, e a lavanderia nem está no radar dele e ele se recusa a lavar suas roupas. Para ser honesta, tem sido um verdadeiro desafio para mim cuidar de um membro adicional morando em nossa casa nesses últimos meses. Manter nossa casa em algum tipo de ordem enquanto ele está por perto se tornou uma batalha diária. Mas somos família, e tento não agitar demais as coisas. Tive várias conversas sinceras com meu marido sobre essa situação, e todas as vezes, ele me disse que seu irmão está passando por um momento difícil. Dizia que Jack havia perdido sua casa e emprego e estava apenas tentando encontrar seu lugar. Às vezes, sentia compaixão e tentava ser compreensiva ao máximo que podia, pelo menos até esta semana. Rob e Jack saíram para a habitual noite dos rapazes durante o fim de semana e frequentemente chegavam muito tarde. Então coloquei as crianças para dormir, organizei a casa e fui dormir. Quando acordei no dia seguinte, toda a casa cheirava a maconha. Saí e vi garrafas de cerveja espalhadas por toda parte. Sabia que tinha que limpar imediatamente para que não caíssem nas mãos dos nossos filhos. Depois de algumas horas esfregando e passando o aspirador, estava exausta, então fui ver meu marido e Jack. Foi então que encontrei Jack dormindo com uma mulher e percebi que ele havia trazido alguém do bar. Foi um choque, para dizer o mínimo.
Não podia acreditar que ele trouxera uma completa estranha para casa, sabendo que tínhamos 2 filhos pequenos dormindo no quarto ao lado. Entendo que todos passam por momentos difíceis, mas isso era um nível completamente novo de desrespeito. Aqui estava eu, tentando limpar nossa casa e cuidar da minha família, enquanto Jack tratava nossa casa como seu próprio apartamento de solteiro. Cheguei ao meu limite e sabia que não podia suportar mais. Estava tão chateada que acordei meu marido para falar com ele imediatamente. Ele apenas começou a rir e parecia desdenhar, dizendo que seu irmão precisava se divertir depois do divórcio. Estava furiosa naquele momento e comecei a gritar com ele, insistindo que precisava falar com seu irmão ou eu mesma falaria. Queria que Jack saísse de nossa casa o mais rápido possível. Deixei claro para Rob que esta era nossa casa, com filhos a considerar, e ter um ambiente caótico e cheio de festas não era uma opção para que tivessem uma vida estável. Rob parecia entender meu ponto e presumi que ele falaria com seu irmão, mas depois de 3 longos dias, Jack continuava por aí bagunçando a casa. Ficou claro que meu marido não ia lidar com a situação, então sabia que tinha que agir pela nossa família. Decidi enviar as crianças para a casa dos meus pais por um dia, dando-nos a oportunidade de ter uma conversa aberta. Coloquei muito esforço em preparar um grande almoço, esperando que estabelecesse o tom adequado para nossa conversa. Enquanto nos sentávamos para comer, com meu marido presente, disse ao meu cunhado que já se haviam passado vários meses desde que ele se mudou e era hora de encontrar um novo lugar para viver. Disse que entendia que era uma conversa difícil, mas que precisava acontecer, já que estava cansada de cuidar dele. Pude ver a raiva se acumulando nos olhos de Jack enquanto eu falava. Ele franziu a testa e apertou os punhos, claramente não satisfeito com o que eu estava dizendo. Soltou um suspiro exasperado antes de finalmente responder. Você não pode simplesmente me expulsar assim, não tenho para onde ir, protestou com frustração na voz. Tentei manter a calma, mas firme, explicando que, embora entendesse que ele estava passando por um momento difícil, a situação atual não era sustentável. Foi um desafio encontrar as palavras certas enquanto tentava manter a calma, especialmente com meu marido sentado lá, completamente quieto e inútil. Expliquei como estava completamente exausta, lidando com meu papel de mãe, cuidando das crianças e agora acolhendo a ele em nossa casa nesses últimos meses. Cada dia se tornava mais difícil e pensei que seria melhor para todos se ele se mudasse e continuasse a aproveitar sua vida de solteiro em outro lugar. Disse que ele sempre seria bem-vindo para nos visitar nos fins de semana, quando fosse possível. A frustração de Jack parecia ter chegado ao auge. Seu rosto ficou de um tom vermelho intenso e ele gritou: "Sabe de uma coisa? Você poderia ao menos agir como uma boa cunhada e me ajudar. Se não, pode ser minha companheira de casa e eu te pago." Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Olhei para meu marido, que parecia igualmente surpreso. Virei-me para Jack e, embora quisesse dizer algumas palavras escolhidas por tentar me chamar de companheira de casa, de repente tive uma ideia maliciosa. Forcei um sorriso educado e respondi: "Claro, Jack. Se você estiver disposto a me pagar, posso ser sua companheira de casa." Meu marido começou a intervir, mas levantei a mão para silenciá-lo. Se ele não me ajudou antes, não precisava de sua ajuda agora. A expressão de Jack pareceu mudar de raiva para surpresa. Continuei: "Sabe, acho que é uma ideia brilhante. Serei sua companheira de casa por um salário justo, desde que você não faça festas e não traga estranhos para nossa casa." Jack aceitou prontamente enquanto os olhos do meu marido se arregalavam, tentando entender o que acabará de acontecer. Continuei comendo em silêncio, refletindo sobre meu plano para ensinar a Jack uma lição que ele nunca esqueceria. Nos próximos dias assumi todas as tarefas domésticas, cumprindo minha promessa de ser a companheira de casa de Jack. Não me queixei, pois tinha um plano em mente e só estava esperando o momento certo. Comecei a cometer erros acidentais. Um dia, enquanto lavava suas roupas, acidentalmente deixei cair uma meia vermelha na sua carga de roupas brancas. Como você pode imaginar, tudo saiu rosa. Não pude evitar sorrir com satisfação secreta enquanto ele gritava frustrado com seu guarda-roupa agora rosa. Os pequenos acidentes não pararam por aí. Queimei o jantar para sua decepção e também perdi seu console de jogos, o que o fez procurá-lo por toda parte. Meu plano estava funcionando e com cada acidente, podia ver a frustração de Jack crescer. O maior acidente que empurrou Jack ao limite envolveu sua preciosa coleção de carros de brinquedo vintage. Um fim de semana, quando ele estava fora com meu marido, acidentalmente permiti que meus filhos brincassem com sua coleção. Brincaram com muito entusiasmo e vários carros raros e valiosos acabaram danificados ou faltando peças. Quando Jack voltou para casa e viu o estado de sua preciosa coleção, ficou furioso. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a gritar comigo por permitir que as crianças entrassem em seu espaço sagrado. Não pude evitar deixar escapar uma pequena risada diabólica por trás da minha máscara de inocência. A realização atingiu Jack. Eu estava manipulando o tempo todo, e seu rosto se contorceu com uma mistura de raiva e compreensão.
Estava claro que ele finalmente havia entendido que esses acidentes não eram acidentes de fato, mas parte do meu plano calculado. A expressão do meu marido também se escureceu, aparentemente irritado comigo por ter sido alheio ao meu esquema. A voz de Jack ficou rouca de tanto gritar enquanto eu mantinha a boca fechada, observando com satisfação. Ele começou a empacotar suas coisas enquanto lançava todos os possíveis insultos em minha direção. Sabia que quanto mais tempo ele ficasse, mais acidentes ocorreriam com seus pertences. Para minha surpresa, meu marido me olhou zangado. No dia seguinte, Jack se mudou para a casa dos pais dele e eu tinha uma forte sensação de que ele não voltaria tão cedo. Foi um alívio recuperar nossa casa, embora significasse que meu marido não estava contente com a maneira como eu havia lidado com as coisas. Tivemos uma longa conversa e meu marido deixou claro que havia falado com Jack e ambos concordaram que o que eu fiz estava errado. Disse que seus pais haviam ligado depois de saber por Jack o que eu fiz e todos concordaram que o que eu fiz com Jack foi completamente inaceitável. Depois, Rob me deu um ultimato difícil. Ele me disse que eu precisava me desculpar com Jack imediatamente pelo que fiz ou poderia fazer as malas e sair de nossa casa. Não podia acreditar no que ouvia. Meu marido estava me pedindo para deixar nosso lar porque tentei trazer um pouco de ordem às nossas vidas e lidar com seu irmão desorganizado. Eu disse firmemente que não me desculparia com seu irmão, independentemente das consequências, já que não fiz nada de errado. Rob repetiu sua demanda, enfatizando que eu precisava me desculpar pelo que ele via como uma humilhação a seu irmão durante um momento difícil. A tensão em nossa conversa era palpável e parecia que estávamos em um impasse. Minhas emoções variavam de frustração a uma crescente sensação de injustiça pelo que ele estava me fazendo passar. Percebi que meu marido não só era fraco, mas que realmente não me respeitava como sua esposa. Não tinha sentido discutir com ele quando claramente não pensava que o que seu irmão fez estava errado. Fiz as malas e naquela mesma noite levei as crianças para a casa dos meus pais. Quando minha mãe me viu, percebeu que algo estava errado. Não pude mais segurar e as lágrimas começaram a fluir. Foi como uma válvula de emoções reprimidas que eu vinha suprimindo por muito tempo. Desabafei com minha mãe, despejando minhas frustrações e tristeza. Eu tinha tentado dar o melhor de mim por tanto tempo para ser uma boa esposa para meu marido, apenas para me sentir abandonada quando ele escolheu seu irmão em vez de mim. Tudo porque me recusei a continuar cuidando de Jack. Minha mãe ouviu em choque enquanto eu contava a turbulência que passei. Ela me assegurou que apoiaria minha decisão. Disse que meu pai sentia o mesmo e que, independentemente do que eu escolhesse, eles me apoiariam. Senti-me aliviada por meus pais entenderem minha perspectiva, mesmo que meu marido e sua família não entendessem. Nos dias seguintes, aproveitei o tempo passado com minha família e meus filhos. Foi uma oportunidade para reconectar com alguns velhos amigos e fizemos planos para nos encontrar. Pela primeira vez em muito tempo, me senti realmente viva. Ri, compartilhei histórias e passei um tempo fantástico com meus amigos. Durante esse período, Rob ligava para ver as crianças, mas eu tentava manter nossas conversas o mais breves e indiretas possível. Precisava de espaço e tempo para processar tudo o que havia acontecido e decidir o que o futuro reservava para mim e minha família. O respiro da constante turbulência foi como uma lufada de ar fresco, e me agarrei ao apoio dos meus entes queridos enquanto tentava decidir o que queria fazer a seguir. Com o passar dos dias, meus filhos começaram a notar uma mudança em mim. Eles podiam ver o quanto eu estava mais feliz em tão pouco tempo, em comparação com os anos que passei no meu casamento com Rob. Suas observações inocentes refletiam a verdade que eu começava a aceitar. Com minha nova clareza e determinação, tomei uma decisão que mudaria minha vida. Era a hora de sair desse tumultuado casamento pelo bem do meu bem-estar e pela felicidade dos meus filhos. Falei com meus pais e entrei em contato com um advogado de divórcios para começar o processo de preparação dos documentos necessários. Hoje, reuni coragem para pedir a Rob que se encontrasse comigo para almoçar. Ele aceitou prontamente, provavelmente supondo que esta reunião era sobre um pedido de desculpas ou uma reconciliação. Estava nervosa, mas sabia que era o momento de finalmente tomar o controle da minha vida. Enquanto nos sentávamos, Rob parecia genuinamente satisfeito em me ver e compartilhou que a casa havia se tornado um completo desastre na minha ausência. Ele expressou o quanto sentia falta de me ter por perto para limpar depois dele. Não pude acreditar no quão imaturo ele soava. Parecia não ter remorsos pelo ultimato injusto que me deu. Sem dizer uma palavra, entreguei-lhe os papéis do divórcio, minha declaração silenciosa da minha decisão de terminar nosso casamento. Rob parecia surpreso ao olhar os papéis, incapaz de acreditar no que estava vendo. Começou a falar, provavelmente em protesto, mas eu não podia suportar ouvir mais. Levantei-me da cadeira, uma torrente de determinação correndo por mim. Estava cansada de permitir que ele ditasse minha vida e tomasse decisões que me deixavam me sentindo não ouvida e insatisfeita. Desde que voltei para casa, tenho recebido múltiplas mensagens e chamadas do meu marido e dos meus sogros.
Eles estão furiosos com minha decisão de terminar o casamento e exigem que eu me desculpe com meu cunhado para evitar que as coisas piorem. Então, Reddit, sou a vilã por tentar ensinar ao meu cunhado uma lição que ele não esquecerá e por terminar meu casamento com meu marido devido a um ultimato que senti injusto e controlador? Atualização 1. Não esperava que isso tivesse tanta repercussão em apenas alguns dias, mas obrigado a todos pelas respostas. Ver uma reação esmagadoramente positiva à minha decisão de me divorciar do meu marido me fez perceber que tomei a decisão certa. Rob tem persistido em suas tentativas de me convencer a mudar de ideia, e meus sogros são igualmente firmes em sua desaprovação da minha decisão de me divorciar dele. Recebi várias mensagens de Rob, que variam de desculpas a acusações de não ser uma boa esposa. Ele até teve a audácia de me acusar de traição, o que achei bastante cômico. Chegou ao ponto de ameaçar levar nossos filhos se eu prosseguisse com o divórcio. Estou mantendo a calma e seguindo o conselho do meu advogado, documentando tudo. Sei que sua preguiça não lhe permitirá cuidar das crianças sozinho, especialmente com seu irmão divorciado na imagem e meus sogros já sobrecarregados. No meio de tudo isso, meu cunhado Jack também me enviou uma longa mensagem. Insistiu que eu deveria me desculpar com ele para que ele pudesse falar com Rob e resolver tudo. Mencionou que não entendia por que eu estava reagindo tanto quando concordei em ser sua companheira de casa. Achei seus delírios risíveis e respondi que nunca me desculparia quando não fiz nada de errado. Estava brava com ele, então mencionei que estava feliz por ele estar arruinado, vivendo com seus pais aos 30 anos. Depois o bloqueei após enviar a mensagem e não pude evitar rir ao pensar em como ele deve ter ficado bravo ao ler minha mensagem, mas sem poder responder. Meu plano agora é manter a cabeça baixa e redirecionar meu tempo e energia para minha família. Meus filhos estão se adaptando e parecem genuinamente contentes morando com meus pais. É comovente ver meu pai levá-los ao parque e brincar com eles todas as tardes depois da escola. Nos fins de semana, temos nossas noites de cinema em família, onde nos aconchegamos no sofá, compartilhamos pipoca e reassistimos nossos filmes favoritos. Ver meus filhos rirem e se divertirem com seus avós é meu raio de esperança durante esses tempos tumultuados. É meu consolo saber que estão encontrando felicidade e apoio nos meus pais neste novo capítulo de suas vidas. Sei que o caminho à frente ainda está marcado por incertezas e estou me preparando mentalmente para o que está por vir. Atualização 2. Hoje do nada a família do meu marido, acompanhada por ele, apareceu na nossa porta e as coisas estão bastante desordenadas, para dizer o mínimo. Meus pais os sentaram na sala de estar enquanto enviamos nossos filhos para cima para que pudéssemos falar livremente. Seus pais não perderam tempo em começar a reclamar de como eu estava tentando arruinar a vida do filho deles. Meu marido permaneceu em silêncio enquanto sua mãe desatava suas queixas, insistindo que ele havia provisto para mim e nossos filhos toda a sua vida e agora eu estava me divorciando dele sem razão. Argumentou que foi incorreto da minha parte humilhar seu irmão Jack em vez de ser uma boa cunhada, então não era um grande problema que meu marido quisesse que eu me desculpasse com seu irmão. Meu pai interveio neste ponto e perguntou qual era minha culpa em tudo isso, quando foi seu filho quem se recusou a me defender e me apresentou com um ultimato. Seus pais começaram a gritar, justificando que o irmão de Rob, Jack, estava passando por um momento difícil, portanto, tudo o que eu tinha que fazer era cuidar dele. Estavam vermelhos de raiva enquanto continuavam a gritar que eu poderia me desculpar e resolver as coisas para seu filho para tentar superar tudo isso. Meu pai, imperturbável por seus gritos, perguntou se era justo que meu cunhado Jack me chamasse de companheira de casa. Mencionou que só porque eu estava casada com Rob não significava que tinha que cuidar de seu irmão também. Meu pai apontou que eles deveriam ter cuidado do próprio filho após o divórcio, em vez de esperar que eu fizesse isso. Disse que a incapacidade do filho deles de se tornar um homem melhor foi a razão pela qual sua esposa o divorciou. Isso pareceu calá-los. Meus pais reiteraram seu apoio à minha decisão de me divorciar do meu marido, enfatizando que estavam firmemente ao meu lado. Meu marido não disse uma palavra durante todo esse caos e se sentou envergonhado. Minha mãe firmemente pediu que saíssem da nossa casa. Deixou claro que não eram bem-vindos a voltar, a menos que quisessem que envolvêssemos a polícia. Enquanto saíam, senti uma avassaladora sensação de gratidão pelo apoio inabalável dos meus pais. Não sei o que teria feito se não estivessem aqui para me defender diante dos pais do meu marido. Entrei em contato com meu advogado após o incidente, expressando meu desejo de acelerar os procedimentos de divórcio se isso for possível. Os eventos e conversas que se desenrolaram hoje me deixaram ainda mais claro que não há razão para atrasar o inevitável. É um sentimento pesado chegar à realização de que, após investir tantos anos da minha vida no meu casamento, parece que tudo não serviu para nada. Apesar disso, encontro consolo no fato de que permaneci fiel aos meus princípios e defendi o que acreditava. Espero que minha escolha hoje sirva como um exemplo positivo para meus filhos um dia, demonstrando a importância de nunca permitir que alguém os maltrate ou desrespeite sob o pretexto de amor ou família.
Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização e estou satisfeita em compartilhar que o tribunal concedeu oficialmente nossa separação. A próxima etapa neste processo envolve que nossos advogados cheguem a um acordo sobre questões como custódia dos filhos, direitos de visita e divisão de todos os nossos bens. Embora muitas pessoas tenham comentado que meu marido está errado e que eu deveria cortá-lo completamente, ainda não vejo como uma pessoa má. Acredito que sua criação e a maneira como seus pais se comportam desempenharam um papel significativo na formação de seu caráter. Em minha opinião, seus pais deveriam ter ensinado a ele a ser uma pessoa mais autossuficiente e considerada. De qualquer forma, pelo bem dos nossos filhos, estou comprometida a manter a civilidade e não guardo ressentimento contra eles. Surpreendentemente, meu cunhado Jack se aproximou de mim no mês passado com um pedido de desculpas. Não posso dizer com certeza o que provocou essa mudança nele, mas talvez ele finalmente tenha percebido a gravidade de suas ações, especialmente ao me tratar como uma companheira de casa. Enviou uma longa desculpa por correio, já que eu o havia bloqueado no meu telefone, onde falou sobre o quão deprimido estava pelo colapso de seu casamento e porque sempre teve sua mãe ou esposa para cuidar dele, esperava que eu fizesse o mesmo. Estava tentada a responder, dizendo que ele foi quem causou seu próprio divórcio ao trair sua esposa durante todo um ano, mas percebi que não valia a pena o esforço. Rob revelou mais tarde que teve uma conversa sincera com seu irmão, sugerindo que o divórcio em curso forçou a enfrentar a realidade do que estava perdendo, o que talvez seja a razão pela qual Jack se aproximou de mim como um último esforço. Meus sogros, como era de se esperar, se recusaram a estender um pedido de desculpas por seu comportamento. Mas cheguei a um ponto onde posso dizer genuinamente que estou contente, desde que permaneçam figuras distantes em minha vida. Estou ciente de que podem tentar falar mal de mim com meus filhos, mas tenho fé nos valores e princípios que lhes incuti para ver através de suas falsidades. Quanto a mim, planejo voltar ao trabalho. Sei que faz muito tempo desde que tive um emprego, mas atualmente estou trabalhando no meu currículo e me preparando para reingressar na força de trabalho. Não me importo se tiver que começar com um emprego de nível inferior, desde que possa começar a ganhar meu próprio dinheiro. Embora meus pais me tenham recebido em sua casa de braços abertos, sei que não posso ficar aqui para sempre. Estou determinada a trabalhar duro e ser autossuficiente para poder dar aos meus filhos a vida que merecem.